Uma das nossas amigas, a Patrícia Benítez, diz a certa altura sobre os heterónimos e pseudónimos de Fernando Pessoa, li, neste caso a Patrícia, na internet, segundo um estudo, foram apresentados 172 nomes. O doutor confirma este número ou há mais ainda? Falo para aqui ou falo para aqui? Melhor é falar para o outro micro. Melhor aqui. Melhor é o outro micro. Então, ele estava a se ligar com nós. Ora bem, então eu acho que até vamos ter cá a última autobiografia dele feita por um brasileiro. Até eu conheço, que é na minha casa e tal. O homem passou-se a trabalhar e entrou para aqui a pesquisar, mas simplesmente pesquisou um bocadinho à laia de jornalismo barato. E o que aconteceu é que só para ser mais escandaloso, ou mais isto, ou mais aquilo, mas não foi fazer assim maiores. E, portanto, qualquer nomezinho que aparecia nos escritos de Fernando Pessoa, assinado como fosse dessa pessoa, ele, pumba, regismava logo o heterónimo. Ora bem, não era bem a mesma coisa, porque ele também, porque o heterónimo era mais ou menos aquilo que eu expliquei. É uma diversificação da personalidade para se encontrar a si próprio melhor e além disso, era muito genial e, portanto, punha cada um a fabricar a poesia ou a escrita que era dentro daquele. E, portanto, os heterónimos, os principais, eram, digamos assim, uma dissociação de personalidade, mas pensada, feita, e daí pode-se também pôr o poeta é um fingidor, porque também procurou, no fundo, fingir que era outro, mas a fingir que era outro para ser mais fácil para ele se trazerem outros, mas o dono era ele próprio. Muito bem. Para si, ser familiar de Fernando Pessoa influenciou ou influencia a sua vida hoje em dia, por exemplo? Eu prestou, por exemplo, a escrever esses livros? Não, é para dizer assim. O primeiro livro foi o tal do Encontro Mágico. A partir daí, em que era ele, Fernando Pessoa e o outro, eu tentei de pesquisar e levar vários anos, enquanto também como médico e funcionava como médico, naquela altura estava na plenitude das operações sucessivas. E portanto, durou mais tempo. Mas, de qualquer maneira, abriu-me um caminho para o Fernando Pessoa. A partir daí, comecei a escrever. E comecei a escrever na poesia. Faço poesia, mas não posso comparar com o Fernando Pessoa, que é uma carga muito pesada. De maneira que o proponente faça a poesia, mas parece que de repente, seja ela simples, uma pessoa faz anos, eu digo uma coisa qualquer da minha neta, ou uma coisa desse ano, e outras vezes é por uma coisa qualquer mais esotérica, ou menos esotérica. Agora, é por isso que me influencia muitas aspectos. Penso que a partir daí comecei cada vez mais, talvez, a entrar um bocadinho a influência dele. Nesse sentido, eu pergunto, Fiz das Tripas Coração é um dos livros que o doutor escreveu. A qualidade genética o doente podia ser operado. Eu fiz as tripas de coração, foi quando eu fui operado, porque eu tive câncer de intestino, tive de ser internado e, portanto, automaticamente, naquele intervalozinho que estava à espera de coisas, fui escrevendo. Eu escrevo sempre as coisas à mão e depois passo para o computador. E, além disso, foi para usar, para explicar aos médicos que é convencente, porque naquela altura eu era doente, e para explicar ao doente que o médico sempre também não era médico. E, portanto, o Fiz das Tripas de Coração foi uma maneira de dizer, como o povo diz, que é difícil, porque às vezes ultrapassar certas coisas, mas lá chegamos. E foi esses conceitos a gostar. E eu escrevi esse livro. Escrevi um outro também, que é Médico Louco, de tudo um pouco. E fui juntando depois do que aconteceu, não só das urgências do Hospital São José
e essas coisas todas. Como eu estive em África, eu fiz em África, em Angola, estava à altura, nos 22 anos, e fui chamado, e fui para Angola, e fui para o mar, e essas coisas. Tive muita experiência nessas coisas, mas fui buscar sempre os acontecimentos trágicos, mas muito bons. Acho que esta vida não pode ter sempre com lágrimas nos olhos. Acho que o humor é fundamental para nós seguirmos em frente. Não podemos ver uma coisa da vida. E é por causa disso que são vários pontos humorísticos. Depois eu tenho os tipos de políticas também. Tenho um tópico da política e, de um lado, é a poesia que eu escrevi, e do outro lado, em prosa, a explicação porque aquela poesia apareceu. É tal e qual como fosse tentar ver uma pintura, não percebemos nada, mas tiveram um pintor ao nosso lado a dizer assim, não, mas aquilo vermelho, paixão, não sei o quê, e a gente já percebe melhor a pintura. E é mais ou menos a mesma coisa. Os poemas têm uma explicação, mais ou menos. Depois o leitor gosta da explicação ou não, mas de qualquer maneira pensei que era engraçado fazer uma espécie de salada russa. Eu comprei há dias um livro, As Cartas de Ofélia, para Fernando Pessoa. E eu recomendo este livro porque a cada página, para além do texto bem escrito, bonito, é muito engraçado, porque o tratamento que eles tinham entre os dois era realmente espetacular. O meu Fernandinho, o meu Bombinho, o meu isto, o meu aquilo, são expressões que realmente nós, no dia-a-dia do Fernando Pessoa, nós não nos apercebemos realmente daquele tratamento que eles tinham entre os dois. E havia um sujeito que levava todos os dias, era um chamado pombo correio, levava as cartas de um e do outro, e por vezes esse pombo correio atrasava-se. E ela ficava muito triste porque o seu Fernandinho não tinha escrito, porque era mau, tu és mau para mim, para a tua Oféliazinha, e mais isto, mais aquilo. De maneira que ela dizia realmente ler aquele livro, eu recomendo, porque, pronto, nós aprendemos qualquer coisa, mas também sorrimos com aqueles discursos deles dois. Era realmente espetacular. E tu mais ou menos também, e tu adorava o livro. É assim. Para terminar, se me permite, gostava só de ler assim, a definição do Alberto Queiro, do Álvaro do Teres e do Ricardo Reis, que é muito interessante. Por exemplo, o Alberto Queiro, o Fernando Pessoa desejou-lhe ser um simples homem da natureza, inteiramente desligado dos valores da cultura, pretendeu sobretudo ser. O Álvaro de Campos, sem se mostrar tão radical na recusa dos valores culturais, mas contestando-os, afinal, de modo muito corrosivo, expressou-se principalmente no sentido em lúcida histeria de acordo com os ritos do mundo moderno. Ele, inclusive, o Fernando Pessoa escrevia para a Ofelinha com o nome de Álvaro de Campos, e ela odiava aquela figura dele. Porque realmente, de acordo com este comportamento, ela não gostava absolutamente de nada disso. E finalmente, o Ricardo Reis, por seu turno, não desejou mais que viver segundo o ensinamento de todas as suas culturas, sinteticamente recolhidas numa sabedoria que vem de longe e que nem por isso deixa de ser pessoal. Eu achei que devia ficar registado esta definição dele. É assim, muito obrigado. Esta é a vontade de dizer cá um bocadinho. Cada um deles era de um diferente do outro. Mas nós vivemos uns dos outros na frente. Começarem a buscar melhor, onde encontrar um obra de Campos qualquer, um Ricardo Reis, um Alberto Queiro. Agora, a Maria queria fazer uma pergunta que fazer a questão. Eu gostava de saber se faz sentido uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Que um pseudónimo será quando não quer escrever o livro, não quer pôr o meu nome, que eu ponho lá o pseudónimo que eu escolho. O heterónimo seria
e tendo com o treinamento do Fernando Pessoa, qualquer coisa como se, quando ele estivesse a escrever, encarnasse determinada personagem, num aspecto visual, num aspecto místico. Isto faz muito sentido. Esta informação que eu tenho. Ou seja, ele não retomava encarnava essa pessoa para escrever. E foi a explicação que me deram da diferença entre heterónimo e pseudónimo. Faz sentido isto? O grande problema disto é que nós estamos a interpretar a produção de uma pessoa, nós somos essa pessoa. E, portanto, certas coisas que não só todos nós, mas como realmente estudamos, faz uma vida desgraçada, tentar perceber a personalidade multifacetada que era do Fernando Pessoa, tentam explicar toda a parte da originalidade, da diferença, que não é habitual em ver-se uma pessoa que faz da sua obra literária sempre mais ou menos um trajeto normalizado. Ele não, ele abarcava tudo e queria expor também tudo. E, portanto, pronto, aqui eu estou isso aqui da heteronímia. A parte de jogar no jornal, a maneira de a pessoa poder também, às vezes, escrever uma coisa que não tinha tanta responsabilidade. Era o seu plano, não vai escrever uma coisa, há uma que ele faz que é a expressa, que é a única mulher que aparece na coisa, que era uma mulher que perdia-se de amor, uma mulher profunda, e mexia e sempre tinha o possível namorado, quando era namorado, ela, coitada, escrevia uma carta, meteu-se dentro de um personagem, mas foi com aquela carta, portanto. Hoje em dia, já com o conhecimento que nós vamos adquirindo, já é possível falar da teoria da reencarnação com muita facilidade, porque na altura só se estudava de Platão e era uma coisa muito subjetiva. Hoje em dia, portanto, já se fala muito mais nessas coisas, já é muito mais aceito. À época do Fernando Pessoa, quando ele escrevia, não é? Isso seria talvez uma fuga. Eu pensei que o doutor, contactando com familiares mais próximos que não, porque já sei que era mais pequenino, portanto, se calhar esse tipo de conversas passava-lhe ao lado, o que eu tentava referir era realmente aquilo que eu ouvi dos familiares da geração dele, digamos assim. Se isso fez sentido. Não de todo. Não, para funcionar dessa maneira. Ele, portanto, estou em mais do grupo dele, que era extremamente modernista. Era dos grupos mais modernistas da época. Só aqui na Inglaterra, em França, uns tantos poucos. E, portanto, eles, por um lado, gostavam de escandalizar também, por serem diferentes do que estava instituído. E, por outro lado, não havia tabus de poderem falar ou dizer certas coisas. Havia mais do que um homossexual no grupo, trabalhar, não havia problema nenhum de falar nessas coisas todas. Mas cada um fazia o que entendia e ninguém tinha nada a ver com isso. Portanto, era um choque para a época. Enquanto agora não há choque nenhum, relativamente, não havia mais ou menos, praticamente, não. O Fernando Pessoa, para mim, o único fator sexual, havia uma parte que ele pensava, que ele é um bocadinho mais. Porque o homem e a mulher faz parte da sociedade, dois em um e um em dois. Mas ele, realmente, para mim, o grande rigor que ele teve foi da novela. Achou que o trajeto dele era um trajeto de conhecimento, de saber mais coisas, não de se entreter, a casar, alçar pantufas e pés na lareira. E, portanto, desistiu da novela. Mas, nesse aspecto, alguma coisa desse género. Lá atrás.